Boa noite, amigos e amigas e todos que nos ouvem, que nos acompanham semanalmente nas nossas palestras. Desejamos muita paz a todos. A nossa satisfação de poder, mais uma vez, nos encontrarmos por este canal virtual, trazendo mais um tema deveras importante dos ensinos de Jesus, que foram anotados no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos refletir seriamente sobre as nossas ações, para que não venhamos a nos arrepender seriamente mais tarde. Mas antes de nós adentrarmos já nos assuntos pertinentes à palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, nos permita trazer mais um ensino para a nossa reflexão neste momento que o nosso planeta passa por transformações, nos envolvendo, Mestre, em boas energias, em discernimento, nos dando forças necessárias para vencermos estes momentos de provações, que possamos enfrentar com fé e esperança de um tempo melhor, a transição em que o planeta Terra está passando. Permita que os bons espíritos nos assistam e nos inspirem para transmitir a mensagem desta noite. Vamos ler uma mensagem, como de costume, para pouco a pouco nós ir sentirmos e sentindo Jesus junto de nós. Conquista íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos, por vocação ou por hábito? Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos. Convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração da benevolência, diante da censura é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção, e que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo, entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. São palavras de Emmanuel, que foi recebido mediunicamente por Chico Xavier. Nós vamos trazer mais um tema polêmico para a noite de hoje, mas nós vamos abordar ele
de acordo com o entendimento da doutrina espírita. Como dissemos, é no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 27 e 28, cada um tem uma pergunta. Do item 27, a pergunta é esta: deve-se colocar um fim às provas do próximo? A pergunta 28: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Então, vocês já viram que nós estamos falando da eutanásia. A afirmação de que a Terra é um mundo de expiações e provas para espíritos rebeldes às leis divinas, através das experiências que ela propicia, tem levado pessoas a deduzirem outras ideias de consequências graves. Uma é a de que não se deve tentar atenuar os sofrimentos alheios, visto estarem as pessoas que as sofrem expiando faltas, devendo-se, pois, respeitar o seu fardo. Como estamos todos sujeitos a esses ressarcimentos, o meio mais fácil de fazer essa evolução é através da solidariedade, da caridade, que leva um a auxiliar o outro e não deixar o outro sem ajuda ou agravar os seus sofrimentos. Os habitantes da Terra são, na maioria, ou pelo menos na sua maioria, muito imperfeitos ainda. E como esse desenvolvimento se dá segundo o livre-arbítrio de cada um, há então uma grande diferenciação de ideias, de costumes entre os seus membros. Isso dificulta muito o relacionamento entre as pessoas e entre países. Para auxiliar seus irmãos, Jesus trouxe o amor a Deus e ao próximo como lei maior. E essa lei maior é que nos manda auxiliar o outro, abrandar-lhe as dores sempre que possível, auxiliá-los em suas dificuldades. Só o fato de não existir alguém que não tenha próximo de si já evidencia ser o homem um ser social necessitando um do outro. Nessa necessidade de todos é que a sabedoria e o amor de Deus se sobressaem. Quis ele que seus filhos tivessem sempre a oportunidade de auxiliar alguém e a necessidade de serem auxiliados por alguém, a fim de que o amor pudesse desenvolver-se nas mentes e nos corações dos homens. Na sua ignorância em relação às necessidades espirituais das pessoas, como julgar e decidir que é da vontade de Deus que elas continuem sofrendo? Não devemos jamais esquecer que a lei divina é a do bem. Toda ação que contrarie essa lei provoca consequências desagradáveis ou dolorosas. As expiações e as provas
são meios justos, porque são efeitos de ações negativas feitas pelos homens. Mas tem por objetivo maior fazê-los desenvolver-se espiritualmente. Seu tempo de duração está relacionado com as necessidades espirituais dos mesmos. Assim, o benfeitor pode ser um instrumento de Deus para o fim daquela prova. Não se pode esquecer também que a justiça é sempre misericordiosa. Nós devemos fazer todos os esforços para aliviar o amargor da provação, mas somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Um exemplo: um homem agoniza preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Esta é uma pergunta atualíssima, visto que muita gente considera um ato de misericórdia provocar, vamos dizer assim, entre aspas, a boa morte, ou seja, a eutanásia. Para o materialista que vê na morte do corpo físico o fim da vida do ser, a eutanásia até pode ser considerado um ato de piedade. Mas para o espiritualista em geral, ninguém, nem a pessoa enferma, tem o direito de eliminar a sua vida, visto que isto é uma dádiva de Deus e só Ele pode tirá-lo. O Espiritismo, demonstrando que o homem é um espírito eterno, encarnado na Terra para fazer sua evolução em direção à perfeição e à felicidade. Que a morte elimina apenas a vida do corpo físico, que o espírito vive no plano espiritual, onde ele estuda, onde ele trabalha, onde ele aprende com novas experiências, mantendo sempre a sua individualidade, que retorna à vida material tantas vezes quantas forem necessárias para que esse desenvolvimento se faça de dentro para fora. Esclarece que toda experiência na Terra é necessária à alma. A eutanásia, ao invés de abreviar os sofrimentos do agonizante, aumenta-os, porque o corpo espiritual, que acompanha sempre o espírito, é expulso ainda com fluido vital, causando perturbações ao mesmo, que retorna de uma forma abrupta. O Espiritismo mostra a importância das experiências, agradáveis ou não, do viver na Terra para o homem e para o ser espiritual, que existe em cada um e que sobrevive à morte do corpo. São Luís respondeu a essa pergunta em Paris no ano de 1860, iniciando outra pergunta. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus?
Então, mesmo quando o desenlace parece inevitável, ainda assim, quantas e quantas vezes o moribundo tem momentos de lucidez, podendo preparar-se melhor até para a partida, num arrependimento de faltas, numa aceitação da vontade de Deus, facilitando em muito a inevitável partida, não só pela sua disposição interna, como por atrair, através de novos sentimentos e pensamentos, os seus protetores espirituais, que então podem auxiliá-lo com mais facilidade. Então deixemos as leis da natureza, o desenlace, após haver se dado à medicina todas as possibilidades, confiando-nos a Deus e as suas leis. Nesta passagem, os Espíritos nos lembram da lei de ação e reação que nos rege as provações e as expiações de delitos passados. Nesta lei, encontramos as razões e os motivos dos sofrimentos e padecimentos em leito de morte. Ignoramos que, porventura, a reflexão forçosa tida durante o padecimento corporal pode trazer à tona o arrependimento e o entendimento de certas situações. O espírito ali preso sob seus sofrimentos pode ter possibilidades de reflexão mais claras, visto que a consciência vai ser implacável diante das causas que o levaram a ter um final de vida tão amargurado. Muitas vezes, inclusive, pessoas que pedem a presença de algum desafeto ou familiar que não cultivava simpatia, a fim de lhes pedir perdão pelas suas faltas. O momento oportuno de reflexão e de evolução proporcionados pelo leito de morte, então temos que entender que somente Deus, em seus perfeitos desígnios, que são justos e bons, saberá o porquê da necessidade do enfermo passar por tais padecimentos. Nós, segundo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, diz que às vezes 1 minuto de sofrimento no leito de morte nos evita anos de dor, tanto no mundo espiritual quanto no retorno aqui para a Terra. Nós precisamos sim cuidar e muito bem do nosso corpo, porque ele é um patrimônio muito valioso. Ele é o veículo, é o santuário do nosso espírito. Então, desde o início, quando já estamos aqui na Terra, quando já começamos a ter o conhecimento, nós devemos cuidar sempre do corpo material, porque nós precisamos dele para chegar até o fim da nossa jornada. E como é bom quando nós conseguimos chegar ao término das nossas provas, das nossas expiações, dos nossos momentos felizes também aqui na Terra, que temos muitos, até são muito mais do que as dores, para que nós possamos chegar ao fim de acordo com a programação que Deus fez para cada um de nós. E tem um caso ainda mais grave, quando
vão se fazer eutanásia, vão pedir para desligar os aparelhos, os familiares, mas com o intuito de receber uma herança e se apropriar de bens. Então, eles querem, aqueles egoístas querem urgentemente que o moribundo morra, desapareça, para eles poderem então se apropriar de tudo aquilo que ele deixou. Então, o crime é duplo ainda. Nós não sabemos os erros que nós cometemos no passado. E esse sofrimento pode ser a nossa libertação, sim. E muitas vezes foi nós mesmos que pedimos esse sofrimento no fim da nossa existência para que seja feito o devido resgate. Hoje nós vamos ficar por aqui, então nós achamos por bem pegar esse tema desde que nós vimos que foi aprovado no país vizinho, Argentina, o aborto. Então, o medo nosso que comecem novamente com esses assuntos aqui e que, de repente, comecem a aprovar leis sobre a eutanásia, sobre aborto, e nós não podemos aceitar isso. Então, por isso que nós resolvemos trazer para a reflexão de todos nós sobre esses temas que realmente são muito polêmicos, mas que para nós, espíritas e espiritualistas, que confiamos em Deus e em Jesus, que sabemos que nada Ele faz de errado, temos que confiar nas suas leis, que são as leis naturais, e que nós não devemos transgredi-las. Fica então para nossa meditação o tema de hoje. Como sempre, nós vamos chegando nesse momento de fazermos as nossas irradiações, pedindo por tantos irmãos que nos procuram nessa casa, por tantos que têm os seus nomes no nosso livro, pedindo amparo, auxílio. E nós deixamos bem claro sempre, nós não temos nada de nós, além da nossa boa vontade, mas nós temos um médico maior de todos, que é Jesus, e é Ele que vai nos amparar, é Ele que vai nos trazer o alívio. E é assim que nós então rogamos ao Mestre Jesus neste momento, por todos os sofredores, pelos nossos familiares e amigos, vós que sois o médico dos médicos, ampare e proteja aqueles que estão passando por provações difíceis nos hospitais, nas salas de cirurgias, nas UTIs, aos velhinhos nos asilos, aos órfãos, aquele que se encontra em depressão profunda, aos viciados, às pessoas que se encontram em tratamento pelo Covid e aos seus familiares. Enfim, Jesus, traz o seu amparo a todos nós. Antes de encerrarmos, vamos ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, que diz assim: crie a firmeza interior, não se abale com os acontecimentos, fique acima dos problemas, desenvolva pensamentos resistentes, convença-se de que os problemas existem para seu aperfeiçoamento e que todos são resolvidos por você de uma forma ou de outra. Acredite no poder que Deus colocou dentro de você. Essa é a chave que abre as portas do êxito. Daí vem a firmeza. Uma firmeza maior nasce da sua compreensão com amor. Antes de encerrar, vamos agradecer primeiramente a Deus por permitir estarmos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem tão importante para todos nós.
agradecer pela vida, agradecer que podemos enxergar, podemos se alimentar, podemos caminhar, podemos trabalhar. Essa vida já é um patrimônio muito grande. Agradecer também ao meio Nazareno Jesus por mais esse instante, pelo seu amparo de sempre a todos nós. Agradecer aos benfeitores espirituais que sempre estão junto de nós, trabalhando em benefício de todos. Que possamos ter uma semana de muita paz. Que Jesus esteja abençoando a todos nós, nos protegendo e nos livrando de toda maldade. Assim, agradecidos, nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Agradecemos ao nosso amigo Antônio Marcos também, companheiro de sempre. E assim encerramos em nome de Deus e Jesus.